A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem e nós estamos aqui começando o nosso curso Como a Bíblia Chegou até Nós, uma jornada da palavra falada à palavra escrita, do hebraico para o português. Então, esse título, ou melhor, este subtítulo já demonstra qual vai ser aqui a linha e a pegada do curso. A ideia é mostrar para você como que a palavra de Deus ela foi se transformando ao longo do tempo, até chegar a ser essas Bíblias compiladas que nós carregamos, e não apenas isso, mas também mostrar como a palavra de Deus passou por diversos idiomas até chegar no idioma brasileiro, no nosso querido português. Então, o curso tem essa linha, esse objetivo. Então, sem mais demoras, vamos começar aqui a nossa apresentação. Não esqueça de pegar caderno, caneta, sua própria Bíblia e para um lugar silencioso se concentrar e assim conseguir aproveitar o máximo que você puder dessa aula. Vamos lá! Primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês aqui é a nossa linha do tempo. Como vocês sabem, nós teremos algumas linhas do tempo ao longo do curso e vira ou mexe nós vamos parar sobre essas linhas para você entender em qual ponto da história nós estamos. A nossa aula começa agora no ponto histórico, no ano 1500 antes de Cristo e vai até ali por volta do ano 90 ou 100 no primeiro século depois de Cristo, um período aí de aproximadamente 1600 anos. E por que esse vai ser o primeiro bloco de tempo que nós iremos trabalhar? Porque em 1500 aproximadamente, antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo nascer, Moisés está escrevendo o primeiro livro que aparece aí na sua Bíblia, né? O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, é a data que nós temos de aproximada, né? Onde Moisés começa a escrever os livros que aparecem como primeiros aí na sua Bíblia. E o ano 90 ou 100 depois de Cristo é onde aparece, onde se estuda, né, onde há essa possibilidade de João ter escrito o último livro, que é o livro de Apocalipse. Então, as próximas aulas que nós vamos falar se encaixam dentro desse período de tempo, do ano 1500 antes de Cristo até o ano 90 ou 100 depois de Cristo. Desde o primeiro livro da Bíblia escrito até o último livro da Bíblia escrito. Então, para você se localizar no tempo, esse é o primeiro bloco de tempo onde essas próximas aulas se encontram, ok? Incluindo essa aqui. Então, vamos lá para a nossa primeira aula. Nessa primeira aula, nós iremos falar sobre a Bíblia, a natureza das Escrituras, a bússola e a inspiração. Por que a Bíblia é soprada por Deus e como ela é a palavra de Deus para guiar as nossas vidas. Essa aula é mais uma aula introdutória, uma aula básica para você entender sobre o livro que nós estamos falando. Nós estamos falando da Bíblia e a Bíblia não é qualquer livro, por isso que cabe aqui um curso inteiro para falar sobre a formação dela, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que a Bíblia é inspirada por Deus. E aí eu quero basear toda essa aula nesse texto bíblico. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. E aí, esse texto vai trazer algumas coisas para nós, tá? A primeira coisa que esse texto traz para nós é o conceito de inspiração. E aí eu coloquei aqui, separei para você, a Bíblia não é apenas um livro de sabedoria humana, mas é o registro da voz de Deus. E aí, como nós lemos no texto que é de Paulo, né, lá em 2 Timóteo, Paulo vai usar a expressão que toda a escritura é inspirada por Deus, ou divinamente inspirada por Deus. A palavra ou o termo que Paulo usa ali no grego é theopneustos. Tel significa Deus e pneustos tem a ver com sopro. E aí, essa tradução seria equivalente a dizer que a Bíblia foi literalmente soprada por Deus. E aqui eu preciso fazer um exercício com você. Tenta falar palavras sem respirar.
por cerca de 40 segundos, 1 minuto. E aí você vai falando sem colocar ponto e vírgula, vai tentando expressar o máximo das suas palavras sem parar para respirar, e você vai perceber que em algum momento você não consegue mais falar porque você vai ficando sem ar. Ou seja, para nós falarmos, nós precisamos de ar nos nossos pulmões. As palavras, elas são ditas ou elas são faladas à medida que o oxigênio que sai do nosso pulmão vai passando pelos nossos lábios e produzindo sons e sílabas que formam palavras. Essa é uma bela analogia para nós entendermos que quando Paulo diz que a Bíblia ela é soprada por Deus, basicamente o que ele quer dizer é que ela foi falada por Deus. Ou seja, que quando nós estamos lendo as Escrituras, nós estamos ouvindo a voz de Deus falando conosco. E aí, como que se deu esse processo de inspiração? Ou seja, como se deu esse processo de Deus falar conosco por meio das Escrituras? Isso se deu em uma parceria que na visão arminiana, né, nós temos um pressuposto da teologia arminiana que é o sinergismo, ou seja, a parceria entre Deus e os homens. E aqui você vai perceber que a Bíblia ela foi inspirada, ou seja, ela foi soprada por Deus, é Deus quem está falando quando nós estamos lendo a Bíblia, mas não é como se a Bíblia tivesse sido ditada por Deus. Na verdade, quem escreveu a Bíblia foram homens. Só que esses homens, esses seres humanos que escreveram a Bíblia, escreveram guiados pelo Espírito de Deus. De modo que, ao escreverem, eles deixavam impresso nas Escrituras o seu modo de falar, a sua cultura, a sua língua, as suas referências geográficas, o seu próprio estilo literário, mas quem estava falando por trás de cada um desses aspectos das Escrituras era o próprio Deus, é o próprio Deus. E é por isso que quando você vai ler a Bíblia, você vai ler sobre desertos, você vai ver sobre nomes ou lugares que hoje talvez não se chamam mais pelos nomes antigos. Mas por que isso? Porque quem estava escrevendo eram homens, ou eram seres humanos, localizados em determinadas épocas, em determinados lugares geográficos, e isso era transcrito, isso era transposto para o texto que eles estavam escrevendo. Mas Deus não deixou de falar por conta disso. Muito pelo contrário, ele usou essas próprias referências culturais e a própria língua humana para falar com o ser humano. Então entenda que o sopro de Deus saía por meio da pena dos escritores humanos. Então a Bíblia ela é inspirada por Deus, soprada por Deus, mas o processo de inspiração envolve a participação humana. Assim como Cristo é divino e humano, a Bíblia também é divina e humana. Ou seja, a Bíblia é direcionada e inspirada por Deus através do Espírito Santo. Mas quem recebe essa inspiração para colocar na sua própria língua, a partir das suas próprias referências, das palavras de Deus, são os seres humanos, ok? Então essa é a natureza das Escrituras, de um livro inspirado por Deus, que são as palavras de Deus na pena dos escritores humanos, essa participação, esse sinergismo. E aí, nós podemos avançar aqui agora para tentar entender o que é a Bíblia em sua estrutura. Isso aqui é bem básico mesmo, mas é só para você entender de que tipo de livro nós estamos falando. Você já entendeu que esse livro não é um livro comum, pois é a palavra de Deus, pois ela foi soprada por Deus e escrita com homens que estavam em parceria com o Espírito Santo. Mas como essa Bíblia se organiza? Como esse livro se organiza? E aí eu quero que você pense em uma estrutura de biblioteca. Imagine que a Bíblia é uma maravilhosa biblioteca com 66 volumes. Só que esses 66 volumes estão divididos em 2 salões. O primeiro salão se chama Antigo Testamento e tem 39 livros, enquanto o segundo salão chama-se Novo Testamento e tem 27 livros. Esses 2 salões compõem uma única grande biblioteca, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E essa diversidade de livros e de gêneros literários, à primeira vista, poderia parecer que haveria conflito de temas. Mas na verdade não. Estes 66 volumes, divididos nesses 2 salões, Antigo e Novo Testamento, com diversidade literária, com diversidade de estilo e escritos em épocas diferentes, de algum modo sobrenatural, contam uma única grande história. É unidade na diversidade.
E aí entra aqui nesse segundo subtópico aqui, ó. Embora escrita por cerca de 40 autores diferentes em 3 continentes, a Bíblia mantém uma harmonia perfeita, apontando sempre para a redenção em Cristo. Isso mostra que a Bíblia é um livro inspirado, escrita por 40 autores diferentes ao longo de 1600 anos, em lugares diferentes, com gêneros literários diferentes, porém trazendo uma mesma mensagem. Isso mostra a sua inspiração. Mostra que a Bíblia foi soprada por Deus, apesar da sua diversidade. Ela contém uma grande unidade que colabora ou corrobora para uma única grande história, que é a história da redenção em Jesus. E aí, o assunto principal que a Bíblia conta é como Cristo está salvando o mundo e glorificando a Deus. E você pode perceber isso no próprio livro, na própria Bíblia, quando o próprio Jesus diz em Lucas capítulo 24, versículo 44 e 45, quando ele aparece para os discípulos depois de ressuscitado e vai dizer, olha, era isso que convinha que acontecesse, que eu fosse morto e ressuscitasse, como diz as Escrituras. Aí a Bíblia vai dizer que desde Moisés, os profetas e os salmos, Jesus começou a explicar para os discípulos o que a Bíblia dizia a respeito dele. E aí, essa divisão que Jesus usa, né? Moisés, profetas e salmos, diz respeito ao Antigo Testamento, que é a Bíblia que Jesus e os apóstolos usavam. E aí Jesus está dizendo, esses livros, esse Antigo Testamento, já aponta para mim. E aí você vai ver os evangelhos que falam de Jesus e as cartas que falam da doutrina de Jesus e o Apocalipse que fala sobre a glória final de Jesus, a vitória final. Então você pode observar que o assunto principal da Bíblia é Cristo. O assunto principal da Bíblia é Jesus. A Bíblia é esse livro fascinante, escrito por 40 autores ao longo de 1600 anos, em 3 continentes diferentes, que demonstra que foi inspirada ou soprada por Deus, à medida que nós percebemos que todos esses livros, com suas diferenças culturais, com as suas diferenças linguísticas e de estilo literário, contam uma única grande história. Cristo, Senhor e Salvador da humanidade, está redimindo o mundo e glorificando a Deus. E aí nós concluímos essa aula de hoje dizendo que, dessa forma, fazemos bem em atentar para a Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia nos aperfeiçoa e clareia a nossa visão a respeito de Cristo. E aí eu encerro essa primeira aula dizendo o seguinte, ou melhor, fazendo as minhas palavras, as palavras do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 19. Assim, ainda temos mais firmes a palavra dos profetas. E vocês, nós aqui, farão bem se nela prestarem atenção, como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Que venhamos dar atenção a esse livro sagrado que é a Bíblia para nós. Ok? Então, essa é a primeira aula, nós já avançaremos e eu vejo você nas próximas aulas, onde agora nós vamos falar dos processos históricos de formação da Bíblia, dentro ainda desse primeiro bloco de tempo, que é de 1500 a.C. até o ano 90 ou 100 depois de Cristo. Se você quiser se aprofundar nos aspectos inspiracionais da Bíblia, na sua linguagem, na sua estrutura, nós temos um curso inteiro aqui chamado Conhecendo a Bíblia, onde você pode se aprofundar melhor. Agora, a partir desse momento, nas próximas aulas, falaremos da história da formação dela e de como ela chegou até nós. Deus abençoe você e eu vejo você na próxima aula.